Sejam todos bem-vindos. Projeto Catequese em 12 minutos, diretamente da paróquia São João Evangelista. Nós teremos a alegria de ter conosco nesse segundo vídeo da série Corpus Christi, o nosso bispo auxiliar de Anápolis, Dom Dilmo, que nos falará sobre a origem da festa de Corpus Christi. Aproveite! Caríssimos irmãos e irmãs, queridas crianças, bem-vindos a mais um tema sobre este novo projeto Catequese em 12 minutos. Hoje nós vamos tratar da solenidade de Corpus Christi. Já estamos próximo desta realidade, algo que vivenciamos todos os anos, e vamos aprender um pouco sobre este tema, sobre esta solenidade tão importante, pois a Eucaristia é o centro da vida cristã. A Igreja faz a Eucaristia faz a Igreja. Então, a solenidade de Corpus Christi, ela é celebrada na quinta-feira depois da Santíssima Trindade. Então, no domingo temos a Santíssima Trindade, próxima quinta-feira já é a solenidade de Corpus Christi. O sacerdote, o bispo, celebra a missa e depois sai pelas ruas em procissão com os fiéis atrás, cantando e adorando a Eucaristia. Então vamos para a história de como surgiu então a procissão. Sabemos que são duas procissões litúrgicas que nós temos na igreja, que é o Domingo de Ramos, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, e a procissão de Corpus Christi. Então, foram dois momentos que agregam a fundamentação da solenidade de Corpus Christi. Primeiro, no ano de 1209, então tudo aconteceu no século XIII. 1209, uma irmã agostiniana chamada Irmã Juliana, nas orações e adorações ao Santíssimo Sacramento, ela começou a ter algumas visualizações que Deus concedia a ela. No início ela não entendia muito bem. E uma das visualizações era a lua. Uma lua cheia, plena, brilhante a lua, mas com uma faixa escura atravessando-a. E ela não entendia essa lua brilhante, mas com esta faixa. Então Deus depois revelou a ela que aquela faixa significava, sim, que por mais que a lua fosse brilhante, faltava uma parte ainda, que era obscura, que era uma festa pública para o Santíssimo Sacramento. Então a lua é como se fosse o Santíssimo Sacramento, o seu esplendor, mas ainda estava faltando algo, que era uma festa para o Santíssimo Sacramento. E claro, né, ela falando isso para o diretor espiritual dela, que depois se tornou o Papa Urbano IV. E o que é que tem a ver o Papa Urbano IV nisso? Então, no século XIII ainda, mas agora em 1263, olha só, 1263, um sacerdote que tinha visitado Roma, a cidade eterna, e que passou por Bolsena, uma cidade da Itália, Bolsena, né, em Orvieto, e foi celebrar a Eucaristia. Estava voltando de Roma. E este sacerdote era muito piedoso, um sacerdote que realmente buscava a Deus de todo o coração, mas ele tinha dúvidas sobre a real presença de Jesus na Eucaristia. E nesse dia, celebrando a Santa Missa, quando ele pronunciou as palavras da consagração do pão, quando ele elevou a hóstia já consagrada, ele começou a ver sangue escorrendo em suas mãos, nas suas mãos, e pingando sobre o corporal. Corporal é um pano, né, vamos dizer assim, que é colocado sobre o altar onde é consagrado o Santíssimo Sacramento e também o vinho, né, em sangue de Cristo. Então, pingando no corporal que guarda o corpo de Cristo. E
vermelho, claro, né? O sangue vermelho. Então, nesse momento, quando o padre viu aquilo ali, ele parou de celebrar ali e ficou olhando aquelas coisas todas que estavam acontecendo, como que não acreditando. Inicialmente, ele parece que quis esconder isso do povo, mas as pessoas também perceberam, né? Então, isso foi levado imediatamente ao conhecimento do Papa Urbano. E conta a tradição que quando o Papa pediu para que o bispo de Orvieto pegasse a espécie eucarística, né? Então a carne, o corpo de Cristo e o corporal que estava manchado com sangue e que levasse até onde ele estava, né? Então de Bolsena até onde o Papa estava. E o Papa veio ao encontro. Então diz que essas duas comitivas se encontraram no meio do caminho. E conta a história que quando o Papa então pegou o corporal com o corpo de Cristo manchado de sangue, que ele se ajoelhou e disse: Corpus Christi, Corpus Christi. Então foi instituído pelo Papa Urbano IV, em 8 de setembro de 1264, a solenidade de Corpus Christi com a procissão. Então, geralmente, celebra-se a Santa Missa e depois sai em peregrinação, sai em adoração pública ao Santíssimo Sacramento. Então, essa festa, segundo foi revelado para a irmã Juliana, que era justamente uma festa para proclamar, né, a fé na Eucaristia, para um aumento nas virtudes dos homens e também em reparação. Reparação pelo quê? Reparação por tantas vezes que nós celebramos a Eucaristia e podemos dizer assim, estamos diante do Senhor indignamente, ou quando recebemos a Eucaristia simplesmente como um pedaço de pão, ou recebemos a Eucaristia automaticamente, ou seja, reparar pelas vezes em que não nos colocamos dignamente diante da Eucaristia. Então, quando saímos em procissão, nós proclamamos publicamente a nossa adoração a Jesus no Santíssimo Sacramento, com a sua presença verdadeira, né? Corpo e sangue, alma e divindade, presença real de Cristo. Proclamamos para o mundo, para que todos escutem que nós o adoramos, ou seja, aquilo que guardamos interiormente durante todo o ano. E se pararmos para pensar, quantas pessoas recebem graças e curas em uma adoração, numa capela, que está ali só ela e Jesus? Quantas missas são celebradas com pessoas ou sem povo, só o sacerdote celebrando? Quantas graças, quantas curas, quantos milagres que acontecem e que passam despercebidos. Então, é um dia de proclamação mundial, uma proclamação pública da nossa adoração a Jesus. E segundo também o que foi revelado à irmã Juliana, para o aumento da nossa fé. Senhor, que eu creia cada vez mais e que não tenha espaço para dúvidas estruturais na minha fé católica, né? Vocês sabem que no Creio em Deus Pai não aparece que nós cremos na Eucaristia. Fala que nós cremos em Deus Pai, Criador do céu e da terra, das coisas visíveis e invisíveis, em Jesus Cristo, no Espírito Santo, na igreja, no único batismo, e não fala da Eucaristia. Por que não fala no creio que nós cremos também na Eucaristia? Porque nunca se duvidou da presença real de Jesus na Eucaristia. Então, quando houve dúvida sobre a filiação divina ou a humanidade de Cristo, sobre o Espírito Santo, então os concílios se reuniram e proclamaram uma fé, a verdadeira fé, segundo a revelação da Bíblia, na Escritura, sobre aqueles elementos. Mas sobre a Eucaristia não tem, porque nunca se duvidou, né? Então tiveram dúvidas de sacerdotes aqui ou de pessoas, e essa veio para sanar a dúvida de um sacerdote. E na dúvida dele, nós sanamos também qualquer dúvida que porventura venhamos a ter. Sabemos que no mundo tem muitos milagres eucarísticos, aonde Jesus nos deu a conhecer, né? Ou seja, que verdadeiramente é Ele. Tem um milagre de Lanciano também, onde está lá preservada o corpo, a hóstia e o sangue que estava no cálice, que foi transformado, o vinho em sangue, está preservado até hoje em Lanciano, que é um lugar de peregrinação. E
Segundo, também revelado à irmã Juliana, para que aumentasse, crescêssemos nas virtudes, na busca das virtudes, então da santidade, né, da vida de oração, da pontualidade, da disciplina, da castidade, da fidelidade, do perdão, do amor ao próximo, da honestidade, da justiça. Então, comungar Jesus é estar em comunhão com Ele. E a partir daí, então, propagou-se, né? Primeiramente ali na Alemanha, depois na França, em Roma, e depois foi propagando pouco a pouco ao mundo inteiro. Agora, vale a pena a gente notar assim, que antes de ser instituída a solenidade de Corpus Christi e procissão, já tinham lugares que faziam isso, né? A igreja, ela só o quê? Ela reconhece aquilo que é bom. Não é assim que acontece? Ou seja, peregrinações e tantos lugares. Antes de autenticar, a igreja só reconhece aquilo que já existe e que vem de Deus. E então agora criou-se essa tradição também, né, como nós vemos aqui na Diocese de Anápolis, em Perinópolis, que faz aqueles tapetes com serragens, pó de café, né, casca de arroz, ou seja, com desenhos, imagens. Isso se propagou pelo mundo inteiro, né, e aqui no Brasil a gente vê isso, algo que foi inculturado, mas que o importante é, tudo é preparado para que o Santíssimo Sacramento percorra as ruas da nossa cidade, onde é possível, com a maior honra, com a maior dignidade e com o maior louvor e com a maior festa. Então, a solenidade de Corpus Christi é um dia santo de guarda. São os 4 dias santos de guarda que nós temos durante o ano e que podem, e que não caem no domingo ou podem não cair no domingo e da qual nós temos que participar. Não por obrigação, mas para dizer assim, como posso eu não participar desse dia? Né, e que incorreria em um pecado, né, faltar à missa nesse dia ou à celebração, que nós sabemos que é 1º de janeiro, né, Santa Maria, Mãe de Deus, que pode cair em qualquer dia da semana, Natal, que também pode cair em qualquer dia da semana, né, que é o nascimento de Jesus, a Imaculada Conceição, 8 de dezembro, que pode cair qualquer dia da semana, e a festa de Corpus Christi, né, que nesse ano de 2020 vai cair numa quarta-feira. Brincadeira, é sempre na quinta-feira, né? A solenidade de Corpus Christi é sempre na quinta-feira, depois da solenidade da Santíssima Trindade. Então, nós temos que preparar o nosso coração. Nós temos o contato com a Eucaristia todos os dias, mas quinta-feira é o dia de proclamar publicamente. Termino agora dando a bênção final, agradecendo a sua atenção, a sua participação nesta catequese de 12 minutos. 12 minutos, ainda não passou de 12 minutos. Então, preparemos o nosso coração e que nos encontremos, né? Se não esse ano, devido a essa particularidade, na procissão com toda a cidade, mas nos encontraremos na Eucaristia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Permaneçam em paz e o Senhor vos acompanhe, graças a Deus.